Portanto, temos então este exercício, que é acerca do aluguer do desenho de uma data warehouse sobre uma base de dados que faz o aluguer de livros. E então peço para apresentar um modelo da data warehouse para esta situação, está bem? O outro exercício nem sequer tínhamos modelo AR, uma coisa mais simples. Aqui tenho um modelo AR de modo a que se possa avançar sobre isto e mostrar algo mais complexo. Ok. Aquilo que vocês estiveram a falar e a fazer foi muito bem. O modelo de negócio mais importante aqui é o aluguer dos livros. Tá bem? Então, se seguirmos aquela forma de desenhar a data warehouse que falámos, começamos pelo processo de negócio, que é o aluguer de livros. E para a granularidade, nós podemos, para já, escolher o livro, o leitor e o dia. O que é que isto significa? Que em cada registro da tabela dos factos, eu vou ter o livro que um determinado leitor alugou num determinado dia. Voltando a referir a questão da granularidade, o que é que isto significa? Se aquele mesmo leitor for no mesmo dia requisitar 2 livros iguais, isso só fica numa única linha da tabela dos factos. Estão a perceber? Porque é o mesmo livro para o mesmo leitor, para o mesmo dia. Está bem? Mesmo que ele lá vá 20 vezes, está bem? A granularidade é essa. Se a gente quisesse uma granularidade mais fina, saber se foi de manhã ou de tarde, então já não era dia, já era manhã-tarde. Então, se o leitor lá tinha ido de manhã alugar aquele livro, por exemplo, imagina, tem lá uma data de crianças em casa e ele quer alugar, todas querem ver o livro da Branca de Neve e os 7 Anões. Pronto, tem que ir buscar 3 ou 4 livros. Foi de manhã, entretanto vieram mais crianças, tem que ir à tarde alugar mais livros daqueles. Já seria um registro para de manhã, para as vezes que lá foi de manhã, e outro registro para as vezes que lá foi à tarde. Um único registro para as vezes que foi de manhã, um único registro para as vezes que lá foi de tarde. Está bem? Reparem que, e também pensando nesta questão da granularidade, vocês podem começar logo a pensar que, se calhar, como medidas para a tabela dos factos, se calhar o número de livros que foi alugado, ou o número de vezes que ele lá foi, que aquele leitor lá foi. Estão a perceber? São medidas possíveis que vocês podem querer. Dizer, ok, se aquele mesmo leitor, naquele mesmo dia, foi lá várias vezes, vocês podem querer saber, ok, então, quantas vezes é que lá foi? E isso pode ser uma medida da tabela dos factos, está bem? Ok, mas para já, isso estamos lá mais para a frente. Agora, se a granularidade é esta, ou seja, se nós achamos que esta granularidade serve para responder às perguntas que vão ser feitas, porque tipicamente vocês vão dizer, sim, eu não vou querer fazer perguntas sobre coisas em que eu preciso saber coisas que passaram às 4 da tarde. Não, basta-me saber naquele dia. Quer saber, ontem quantos livros é que alugaste? É que foram alugados? Esse é o tipo de perguntas que vou fazer. Ou ontem, ou na semana passada. Não vou querer saber na semana passada do meio-dia às 3, por exemplo. Porque se eu quisesse saber isso, então a minha granularidade tal como está não está bem. Já não era dia, era hora, por exemplo. Ok? Estão a perceber? Nós, quando escolhemos a granularidade, temos de ter em atenção
essas possíveis questões que poderão ser colocadas e como poderão ser respondidas, está bem? Ok. Tendo a granularidade definida... Mas é assim que nós pensamos para a granularidade. Como? É assim que nós pensamos. Sim, 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 sim. Fazer assim, que é fácil. Exatamente, exatamente. Reparem que também, em vez de dia, podia ser semana. Dizer, não, eu não quero saber quanto é que se vendeu ontem, quero saber quanto é que se vendeu na semana passada. E nunca vou querer saber quanto é que se vendeu num determinado dia. Pronto, poderia-se fazer isso. Mas só que depois se disser, mas eu posso querer saber quanto é que se vendeu no mês. Então como é que eu sei que eu, a partir de semana, só não consigo saber quanto é que se vendeu no mês? Porque o mês pode começar e terminar a meio de uma semana. Então já preciso da granularidade do dia. Não é que eu queira saber quanto é que se vendeu naquele, ou quanto é que se alugou naquele dia específico, ou num qualquer dia, mas porque eu, quando vou escolher datas, posso escolher as datas até um determinado dia, ou a partir de um determinado dia. Não é? Percebem? Não quer dizer que eu queira saber, terça-feira, quanto é que vendi? Não, posso não querer saber isso. Mas posso querer saber que é desde o dia 1 ao dia 31 de janeiro, por exemplo. E isso não dá conta certas em termos de semanas. Está bem? Ok, então, tendo a granularidade definida e conversando com as pessoas desta empresa e estando isso acertado, vamos obter as dimensões. Pronto, aquilo que nós já vimos é que da granularidade nós tiramos logo as dimensões, pelo menos as dimensões principais. Depois ainda poderíamos refinar, porque como nós já vimos também, pode haver dimensões que possam estar presentes e que nem sequer influenciam a granularidade. Pronto, neste caso não se passa isso, portanto as dimensões vêm diretas e depois vamos então à tabela dos factos. Ok, e o que eu quero é o aluguer. De facto, é uma tabela de facto de aluguer. Pronto, tudo bem. Nesta tabela vamos ter... Que campos é que vamos ter? Para já vou ter uma chave estrangeira para o livro, uma chave estrangeira para o leitor, uma chave estrangeira para a data, não é? Na tabela dos factos, todas as outras tabelas estão lá ligadas, de um para muitos, portanto, as chaves estrangeiras estão na tabela dos factos. Pronto, mas isso aí a gente dá já como garantido. O que eu quero saber depois são as medidas. Pronto, e neste caso eu pus aqui duas só, o número de livros e o total pago. Ok? Portanto, o que é que temos? O que é o número de livros? Aquele livro alugado por aquele leitor naquele dia, calma, foi um livro ou foram mais do que um livro? Estão a ver? Então tenho lá o número de livros. E também tenho o total pago. Ok? E ele, nesses livros, quanto é que pagou? Foi tanto. O total pago, eu aqui não digo, mas vocês depois podiam aqui discutir se é o total pago daqueles 3 livros ou de um dos livros individualmente e depois teria que se multiplicar por 3, está bem? Mas vamos aqui, tal como tenho total pago sem mais nada, era o total que ele pagou por aqueles 3 livros. E nesse caso, eu depois até consigo saber quanto é que entrou em caixa num determinado dia e fazer todas essas contas, está bem? Pronto, esta é uma solução. Eu até fiz aqui o tal modelo relacional desta solução, em que se vocês... pronto, temos aqui no leitor código postal, o género, se é masculino ou feminino, do livro, para além do livro, também coloquei o nome da editora, que é a tal tabela que está relacionada. Pronto, eu aqui podia ter posto, no leitor, deveria ter posto a localidade, mas pronto, são aqui umas soluções muito simplificadas também, para vocês terem uma ideia, está bem? Mas aquilo que falámos acerca das localidades deviam estar aqui no livro, tanto no livro, que era a localidade da editora, do livro, como no leitor, que seria a localidade do leitor. Pronto. Eu só lá pus o código postal.
Pronto, e depois na data pus aqui alguns atributos, vocês também já viram aqui datas com muito mais atributos do que aqueles. Está bem? E pronto, temos aqui uma possível solução para este exercício. Para a linha A. Eu tenho aqui outra solução que vos posso mostrar, em que o que varia é a granularidade. O que é que pus aqui? Para além do leitor que alugou um livro num determinado dia, estou a pôr, também quero saber qual foi o empregado que atendeu esse leitor. Assim também posso fazer aqui perguntas a saber quantos livros é que um determinado empregado aluga relativamente a outro. Não é? Será que é tudo mais ou menos o mesmo? Será que há um que aluga mais do que outro? Pronto. Poderá ser interessante também abordar esses assuntos. Então, se eu aqui, nesta segunda solução, consigo responder a perguntas do tipo quantos livros, aquele mesmo leitor que foi alugar aquele mesmo livro naquele mesmo dia, se foi atendido uma vez por um empregado, outra vez por outro, vão ser 2 registros na tabela dos factos. Enquanto na primeira solução era só um registro na tabela dos factos. Estão a perceber? Naturalmente, quanto mais precisa é a granularidade, maior número de registros vamos ter na tabela dos factos, está bem? Que tem implicações acerca do tamanho dessa mesma tabela. E pode ter depois implicações também no desempenho, porque pode ser muito grande e tabelas muito grandes demoram um bocadinho mais tempo, ou podem demorar bastante mais tempo a ser pesquisadas do que tabelas mais pequenas, está bem? E implicações com o espaço que é necessário adquirir, etc. Está bem? Continuando aqui com esta solução 2, pronto, o aluguer, as medidas da tabela dos factos também mantive as mesmas. E aqui é só fazer um desenho em que também temos a dimensão do empregado. Reparem que agora, nesta versão, eu na dimensão leitor e na dimensão livre até pus mais coisas. Agora já cá pus a localidade. Estão a ver? E até a população, e o mesmo coloquei aqui no livro, em que esta localidade é a localidade da editora do livro, certo? Eu andando acima para mostrar o modelo AR original, vocês podem ver que, no caso do leitor, eu para saber a localidade, eu tive que fazer select à tabela do leitor, à tabela de código postal e à tabela da localidade. E tenho dados destas 3 tabelas na minha dimensão leitor. Está bem? E estão lá desnormalizados. Não é? Vocês sabem, no processo de normalização são criados novos relacionamentos e tipicamente novas tabelas. Neste processo de desnormalização que estamos a fazer, aconteceu o inverso, não é? Está a ficar tudo numa única tabela, que é na tabela de dimensão. E o mesmo se passa aqui para o livro. Eu fui buscar o livro, a editora, o código postal e a localidade. Para este lado ainda teve que ser 4 tabelas, que tiveram que ser pesquisadas. Portanto, seria um select a 4 tabelas que era necessário fazer para depois colocar dados na dimensão livro. Ok? Estão a perceber? Pronto. E para quê? Para que seja mais fácil e mais rápido fazer depois as pesquisas. Esta tabela de dimensão fica com mais atributos do que simplesmente a tabela do livro, mas depois é muito mais fácil pesquisar aqui. Já não tem que andar a saltar por essas 4 tabelas, basta pesquisar numa. Mais uma vez, qual é o inconveniente? É uma tabela que ocupa mais espaço, é? Reparem que a normalização, lembrem-se que a normalização é feita nas bases de dados operacionais para evitar erros de introdução de dados, está bem? Para manter a consistência da base de dados, introdução, alteração.
eliminação. Na Data Warehouse, como nós não temos esse problema, porque os dados são carregados automaticamente uma única vez e periodicamente por um processo automático, portanto não vai haver ninguém enganar-se a fazer isso. Só se enganam se os dados da base de dados operacional estiverem errados. Estão a perceber? Então não temos esse problema, essa necessidade de estar normalizado por causa de erros de introdução, porque isso vai ser um processo automático. Desde que os dados que venham das bases de dados originais estejam bem, está bem? E não estando, vocês podem ter filtros também automáticos para tentar detectar problemas, está bem? Portanto, não temos aqui que ter isto normalizado por causa desses erros que podem dar origem a inconsistências. Não, nós temos é que otimizar isto para as consultas. E tal como está otimizado para as consultas. Eu ainda tenho aqui uma outra solução que também vos vou mostrar, que tem uma mini dimensão. Nós ontem falei aqui de mini dimensões, está bem? E então, como é que isso é feito? Ok, eu uso o mesmo livro leitor empregado dia, portanto a mesma solução 2, só que eu criei uma mini dimensão de demografia. Ou seja, eu comecei com o processo de negócio, granularidade, dimensões, e depois achei que devia ter ali uma mini dimensão de demografia, que está ligada ao leitor, já vão ver. E depois o aluguer mantive o mesmo. Como é que fica o modelo com a mini dimensão? Cá está. A única diferença é aqui a questão do leitor. Em vez de ter todos os dados na dimensão leitor, como o leitor poderá eventualmente mudar de localidade e até, portanto, código postal e ir para outra, essas informações eu coloquei-as numa outra tabela, na tal mini dimensão. Recordando só esta questão da mini dimensão, reparem que se este leitor estava numa determinada localidade, está aqui a localidade, imaginemos que era a localidade cujo ID era 1. Entretanto, mudou para outra localidade, passou para a localidade cujo ID era 2. A única informação que eu tenho que alterar, o update que tenho que fazer, é alterar aqui na chave estrangeira, da tabela do leitor, da dimensão leitor. Deixa de ser 1, passa para ser 2. E todos os alugueres futuros, a partir desta altura, na chave estrangeira da mini dimensão de demografia, passam a ser 2 para aquele leitor. Os anteriores a essa data estavam lá como 1. O que significa que se eu quisesse fazer aqui uma consulta acerca do aluguer de livros para uma determinada localidade ou para outra, isto ia dar sempre o resultado correto. Está bem? Ok? E assim... pronto, assim a gente trabalha com a mini dimensão. Repara que a mini dimensão, o que é que nos está a permitir? Permitir registar alterações que houve e sem acrescentar novos registros. Estou a perceber? E de uma forma tal como a dimensão tipo 2, por exemplo, tinha que acrescentar um novo leitor com alteração. Está bem? Portanto, são aqui três exemplozinhos de possíveis respostas para a pergunta A. Ok, então, uma possível solução para a linha B poderia ser algo deste género, não é? Tendo a granularidade que era livre por leitor em cada dia. Ok, supondo 2 anos, para o número de produtos que serão, não é número de produtos, aqui devia estar número de livros que tens, seriam 1000, 20% dos livros alugados diariamente pelo leitor, pronto, para aqueles 7 bytes, ok, tens ali os 250 leitores, mas os desses 250 nem entra porque já está naqueles 20%. Quando tens aqueles 20%, já estás a meter isso tudo. Sim. Mas tudo bem. Qual é a questão aqui?
quando estão a fazer, quando estamos aqui a fazer estes exemplos, nós podemos pôr aqui estes valores. Quando estamos a usar uma base de dados que já tem dados lá inseridos, tens que fazer selects para conseguires obter estes valores. Está bem? E esta é a mensagem que eu quero deixar. Vocês, quando estão a fazer este tipo de cálculos para uma base de dados que já tem dados, não atiram valores ao calhas. Têm que fazer selects para conseguir dar resposta. Mas o importante é conseguirem saber o que é que querem obter da base de dados e depois fazerem o select que vos dá esses valores, para depois fazerem o cálculo aproximado. E, ok, pronto, é isto então.